Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da famosa doença mão, pé e boca, que atormenta nós pais, né? As crianças vão para a escolinha e de repente tem um surto. Várias crianças ficam com essa doença, então é uma infecção viral muito comum em crianças. Tá? Não significa que não dá em adultos, já vamos falar no decorrer do vídeo. Então aqui alguns aspectos gerais, como se dá a transmissão, quais são os sintomas para a gente ficar atento. Complicações, será que tem complicação? É uma doença tranquila ou pode complicar? Vamos falar de prevenção e profilaxia, que é talvez o mais importante, diagnóstico e tratamento. Então fique atento aqui para essa aula que eu acho assunto de importância pública, uma vez que o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Primeiro, a gente não deve ficar apavorados demais, porque não é uma doença muito grave, tá? Claro, eu vou falar para vocês, pode ter complicações, mas no geral ela tem uma cura tranquila ali. Então te liga só, a característica principal dessa doença, que dá o nome doença mão, pé e boca, são essas erupções que dão na pele, principalmente na mão, no pé e na boca. Então na boca forma algumas úlceras, tal, na mão, no pé. Não significa, muitas pessoas falam, não, tá com aquela doença que dá na mão, no pé e na boca. Não, esses são alguns sintomas típicos, mas a doença é no corpo, tá? Só para esclarecer. Certo, o agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, é muito importante a gente se ligar, é um vírus Coxsackie, ou Coxsackie, que é um enterovírus. Ok? Então só a classificação deles não é importante, o importante é tu saber que é um vírus. Então se é um vírus não adianta dar antibiótico, antibiótico trata contra bactérias. E aqui, pessoal, é mais comum em crianças de até 5 anos. Não significa que com 6 anos a criança não vai ter, ou que um adulto não vai ter. Pode ter, é mais difícil acontecer. Até pelo comportamento das crianças, mas principalmente pelo sistema imunológico delas, que ainda estão em desenvolvimento. E ocorre no mundo inteiro. Então fala, é só no Brasil ou só numa cidade? Não. Claro, vão ter alguns surtos, porque é uma doença que está nas pessoas, certo? Então, normalmente, quando uma criança vai para uma escolinha com essa doença, pode dar um surto naquela escolinha, várias crianças pegar, que leva para casa, já pega os irmãozinhos, e às vezes, aquele bairro inteiro deu um surto dessa doença. Mas não significa que aconteça só numa cidade ou só no estado, no mundo inteiro, tá? Nas pessoas isso vai sendo transmitido. Falando em transmissão, ela é altamente contagiosa. Essa é uma característica para a gente entender. É altamente contagiosa. Então, normalmente, quando uma criança vai para a escolinha, várias outras vão pegar, certo? E o contato direto. Veja bem, como se transmite? Contato direto fecal, oral e em superfícies onde salivas ou espirros foram. Então, é altamente contagiosa, sabe? É difícil a gente falar, não, meu filho vai para a escolinha, mesmo a criança tanto com essa doença não vai pegar. Não, pode pegar sim, porque é muito difícil a gente fazer com que as crianças não tenham esse comportamento de se abraçar, brincar e já estão falando alto e cospem, né? No sentido não necessariamente do cuspir, mas está saindo gotículas de saliva. Então, essas secreções, fezes, veja, fecal oral, né, pessoal? Então, fezes, a higiene ali é importante também, fezes, saliva, fluidos das bolhas que dão nas mãos, nos pés, na boca. Então, gente, a forma de contágio não é só assim, espirrou um na cara do outro. Não, espirrou na superfície, no brinquedo, outra criança pegou o brinquedo e já botou na boca, ou só da mão dele já botou no olho, botou na boca. Então, essa transmissão se dá com muita frequência. Tá? E isso aqui é importante, pessoal. Após curada a pessoa, a criança, o vírus continua a ser transmitido pelas fezes por até 4 semanas, um mês ali. Né? E aqui eu só fiz uma técnica chinesa, isso aqui é uma técnica chinesa milenar, só para ver se vocês estavam prestando atenção, Então até um mês os vírus podem estar saindo ali pelas fezes da criança e sendo transmitidos. Por isso que é importante, a gente vai ver, lavar as mãos, ter essa higiene ali. Imagina se é uma criança ainda muito pequena que usa fralda, então o troço mistura tudo ali. Mas enfim, quais são os sintomas? E aqui confunde muito, porque no início a criança pegou essa doença. O início parece uma gripe, um resfriado, sabe? Então são sintomas típicos. Pode dar febre alta, mal-estar no corpo geral, aquelas dores, dor de garganta. Algumas crianças podem ter diarreia, pode ter, vômito, enjoo. Então são sintomas gerais assim de um resfriado que pode variar demais, mas no geral é isso aqui. E essa febre
ela pode ser alta, e aí que vem o específico, porque após esse período inicial, após essa febre inicial, passam-se ali alguns poucos dias, surgem essas lesões na mão, pés e boca. Essas lesões, moçada, é que nem confunde muito até com catapora, né? Porque, pô, essas lesões, só que é um vírus diferente. Mas é o teu corpo, é o corpo da criança reagindo contra esse vírus que formam essas erupções, ok? Então ela vem posterior à febre. Não, a criança não vai ter, claro, é que os sintomas são muito variados, pode ser que a criança nem tenha febre, mas, ou seja, já pegou o vírus, já passa alguns dias para chegar a ter essas erupções. Geralmente a criança vai desenvolver os sintomas, ou seja, vai começar a febre, porque o teu sistema imunológico captura, ele vai, fica ligado, tem um vírus aqui dentro de mim, sobe a temperatura, começa a defesa, e quando o teu corpo reage ao vírus, vem as erupções depois. Ok? E aí pode dar complicações, grande maioria dos casos, na imensa maioria, sem complicações. É uma doença autolimitada, ela começa ali e depois de uns dias a criança está curada. No entanto, vale ressaltar que sim, pode dar meningite viral, no caso, encefalite ou infecções secundárias, até por causa das lesões. A criança já coça, já está com a mão no chão, já, né, pode dar algumas infecções de pele, infecções secundárias. Mas no geral, pessoal, não tem que se preocupar. É óbvio que a gente sempre orienta, procura um médico, para tudo doença, tem qualquer dúvida, procura um médico, vai ter uma orientação, porque cada caso é um caso, mas no geral não tem grandes complicações. E aí vem a grande pergunta que nós devemos levar para a vida. Se eu chegar para vocês e falar, tchê, uma das coisas mais, ou melhor, o mais importante deste vídeo não é decorar nome de vírus ou se dá em criança, não, o mais importante é a profilaxia, é a prevenção. Ou seja, quais são todas as medidas que nós podemos tomar para que os nossos filhos, ou até mesmo nós, ou outras crianças, não tenham essa doença. Então, lavar as mãos, higiene pessoal, no geral, ali, então, trocar fralda, ou saber limpar adequadamente as fezes, sempre lavar muito bem a mão. Então, essa higiene pessoal, lavar alimentos, porque às vezes, imagina, a pessoa pegou lá, a criança está com a mão suja, mas já está doente, ela não vai pegar de novo se ela já está, né? Só que ela já está com alimento e outra criança pega o alimento dela e já faz essa troca. Então, higiene pessoal é fundamental, não só para essa, mas para várias outras doenças, sempre quando a transmissão se dá fecal-oral, né? Então, boca, enfim, e a parte ali das fezes. Então, distanciamento é importante. Se a criança está doente, fique em casa. Não, a gente não pode, tá? Isso é uma coisa assim que é complicada às vezes para os pais. Porque tem uma criança doente, tá em casa, está doente, só que os pais têm que trabalhar. E o que faz com a criança que está doente em casa? Pessoal, o certo é não levar a criança para a escolinha, seja por essa doença, seja por qualquer outra. A criança está doente, tem que ficar em casa. Nós ficarmos doentes, também temos que ficar em casa. A gente vinha muito com a cultura, isso mudou depois da pandemia, né? Mas a gente tinha muito aquela cultura, estou doente. Ainda mais professor, né? Lá no início de carreira, fala, cara, febre, mas eu tenho que dar aula, porque o professor não pode faltar, sabe o quê? Tu não pode estar com febre, tá doente, tu tem que ficar em casa. Porque você doente, você leva a doença para o local de trabalho, que passa para outro, e sim, ele vai sempre se propagando. Então é um conceito que nós devemos ter como sociedade, que se eu estou doente, eu fico em casa. Porque esse distanciamento eu faço, né, com um isolamento adequado para que a doença não fique propagando eternamente. Se é uma doença que só dá... Veja, essa é uma das doenças, entre várias e várias outras, que só dá em ser humano. Então, absolutamente, sempre tem um transmitido para outro. Se todos os seres humanos se isolassem por um período que todos automaticamente se curassem sem transmitir, acabaria a doença. Utopia, né? Seria perfeito, mas não acontece. Ok? Então, distanciamento, cobrir a boca quando vai tossir, espirrar, tudo mais, né? Usar máscara se tem suspeita desses tipos de doença, né? Desinfectar os ambientes. Então, é óbvio, né? Se essa doença aqui ela dá pelos brinquedos, pela maçaneta e tal, então, uma criança estava doente, estava aqui na creche, tem que passar um álcool 70 ali nas maçanetas, fazer esse cuidado. E aí vem a grande questão, educação, né, pessoal? Educação em saúde pública, assim como educação ambiental, assim como a educação em geral. Educação não no sentido de ser educado, e sim no sentido de chegar a informação para a pessoa. Se você está vendo esse vídeo aqui, a educação referente a isso, volto a dizer, não é educação de ser educado, não. É educação de ter o conhecimento, de ter a informação em suas mãos. Isso tem que chegar, pessoal, educação sexual, educação ambiental, todos os tipos, porque o nosso conhecimento, a gente ter o conhecimento, melhora o nosso convívio como sociedade. Beleza? Então sempre a educação é a nossa maior arma. E aí vem diagnóstico. Ok, geralmente o médico vai ver...
vai ver os sintomas clínicos ali. Então, os sinais, sintomas, a criança teve, na minha escolinha, a criança começou essas manchinhas na hora, essa é doença mão, pé, boca. Ok, fica em casa, fica descansando. Tudo. Em alguns casos, certo, que tem uma disseminação maior da doença, pode ser para confirmar alguns testes laboratoriais, o médico pode pedir, mas normalmente fica só aqui. E o tratamento não tem, olha só, não tem tratamento específico. Tipo assim, você está com uma dor de garganta e essa dor de garganta é causada por uma bactéria de uma espécie X. O médico vai receitar um antibiótico determinado para aquele tipo de bactéria. Então tem tratamento, tem antibiótico. Vírus, neste caso, não tem. É óbvio que outros vírus, existem medicamentos específicos para os outros vírus, mas para esse não tem, ok? Não tem nem vacina como prevenção à profilaxia, certo? Justamente, vamos pensar, como não é uma doença de grande impacto na saúde pública, você, causa mortalidade, sabe? Não, é muito difícil acontecer, não tem muitas pesquisas em cima disso por não haver a necessidade imediata como é com outras doenças, tá? Então, não tem tratamento específico e o tratamento vai ser para aliviar os sintomas. Então, está com muita febre, a febre está muito alta, dá o medicamento para diminuir a febre. Dor no corpo, o médico vai receitar o medicamento para diminuir dor no corpo. Então, é importante a criança fica em casa, muita hidratação, comida leve, porque pode ter um desconforto gastrointestinal, muito descanso, fica lá, porque nós quando descansamos e estamos bem hidratados, o nosso sistema imunológico vai reagir para destruir esse vírus e aí está tudo bem. Certo, gurizada? Então é isso. Espero que tenha esclarecido para vocês. É uma doença que agora eu estou com um filho de 1 ano e 5 meses e outro filho que amanhã completa 2 meses. Ainda não tiveram essa doença porque nem foram ainda para a escolinha, né? Mas em seguida vão estar na escolinha. Provavelmente, a gente torce que não, mas provavelmente em algum momento vão pegar essa tal doença mão, pé e boca. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.